A igreja pode sentar por um instante, enquanto o irmão vai cantar mais um pouquinho essa canção. Pode sentar. Fecha os teus olhos por um instante. Fica meditando na letra dessa canção. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Onde você quer estar nesse momento? Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aonde estão os teus pensamentos nesse momento? Aos teus pés, Jesus. Às vezes o nosso corpo está na igreja, mas os nossos pensamentos não. Mas nessa noite, o Espírito Santo convida você e eu para estarmos corpo, alma e espírito dentro desse lugar, para nos alimentarmos da sua palavra, da sua mensagem que gera fé, que gera força, que purifica o nosso espírito, a nossa alma. Aos teus pés. Fecha os teus olhos. Você que pode, fecha os olhos, fecha os olhos. É um comando simples, é fechar os olhos. Porque os nossos olhos é a janela da nossa alma, e quando nós estamos vendo, mensagens externas estão entrando na nossa alma, mas nessa noite eu te convido para fechar os olhos. Simples assim. Fecha os teus olhos. Escuta essa canção. Pergunta para você mesmo, onde eu realmente estou nesse momento? Aonde está o meu pensamento? As minhas preocupações? Aonde estão os meus anseios? Aonde estão os meus planejamentos nesse momento? Aonde está o meu foco de atenção neste momento? Onde eu posso ouvir tua voz, teu coração, teu coração. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Espírito Santo. Aos teus pés, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por essa oportunidade de vida que o Senhor nos dá. Eu glorifico o teu nome por cada uma dessas pessoas que aqui estão. Eu glorifico o teu nome e a tua presença gloriosa neste lugar. Porque aqui, Senhor, nesta noite, existem muitas famílias sendo representadas. Porque aqui nesta noite existem gerações sendo representadas. Porque aqui nesta noite existem lideranças sendo representadas para ouvir a tua voz, para ouvir o teu comando, para ouvir a tua diretriz. Deus Todo-Poderoso, Tu és o Senhor que de uma pessoa faz surgir uma nação. Tu és o Senhor que de uma pessoa faz surgir um profeta para as nações. Tu és o Deus que de uma pessoa faz gerar um formador de opiniões, faz gerar reis, príncipes. De uma pessoa, o Senhor levanta príncipes das nações. E o Senhor está aqui nesta noite. Que a tua palavra, Senhor, seja uma realidade nas mentes e nos corações daqueles que estão aqui para ouvir, segundo é o teu comando, segundo é a tua chamada. Porque nessa noite, Senhor, nós podemos ouvir a tua chamada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abra os teus olhos nesta noite, em nome de Jesus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, já no momento em que o pastor me fez o convite, o mês passado, é algo que tem trabalhado na minha mente, no meu coração, porque é uma realidade para essa geração.
que nós precisamos ouvir repetidas vezes, para que nós venhamos a inculcar em nossas mentes a vontade do Espírito Santo para nós, a vontade do Espírito Santo para essa geração, qual é o nosso chamado, porque a igreja necessita de um despertar, de um avivamento diferente, A nossa igreja precisa desse avivamento chamado visão profética. Agora, nós sabemos, e não é de hoje, tanto os mais maduros, os que têm mais experiências de vida, vamos dizer assim, né? Que estão aqui presentes nessa noite, quanto os mais jovens, né? Que têm consciência de si, que o pouco de vida que se tem, já se tem lembranças, muitas delas traumáticas, muitas delas doloridas, muitas delas frustrantes. Mas o fato é que o inimigo, no decorrer da nossa caminhada, principalmente na nossa caminhada de fé, o inimigo ele trabalha nas lembranças, ele tem a habilidade de trazer o nosso passado à tona. Satanás tem a habilidade de nos provocar a ficarmos presos no passado, a ficarmos remoendo situações que já passaram, lembranças dolorosas, das quais geram frustrações, geram desânimo, geram tristeza, geram angústia, geram sofrimento, e faz com que nós venhamos a ficarmos parados no tempo, venha a impedir o nosso crescimento espiritual. Porque o que nós mais necessitamos nos dias de hoje, a que a igreja mais necessita nos dias de hoje, são crentes maduros. Crentes que tenham a consciência profética de que nós não fomos chamados para viver uma vida de acordo com o nosso querer, com a nossa vontade, mas que nós fomos chamados como igreja de Cristo, como extensão do próprio Cristo aqui na terra, para fazer a vontade dele. E a vontade de Jesus ainda é alcançar almas, a vontade de Jesus ainda é alcançar vidas, a vontade de Jesus ainda não mudou. A palavra de Deus diz lá na carta aos Hebreus que ele ainda é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Portanto, a sua vontade também é a mesma. Salvação. Eu quero ler com a igreja nesta noite. Eu estava refletindo aqui, cantando com os irmãos ali, e me veio no pensamento que essa palavra, na verdade, esse versículo, João 4:35, na verdade esse texto, esse contexto é o tema, nome da minha célula, né? Que é Geração Colheita. E foi proposital, eu estava buscando de Deus a direção para um nome para a célula, né? E o Senhor me levou para esse ponto, Geração Colheita, porque os nossos primeiros discípulos, né, que realmente se firmaram, né, que decidiram andar com a gente, que é onde deu uma base, uma sustentação para a nossa célula, foram pessoas que vieram de outra célula, de uma situação que para aquele momento foi uma excelente coisa que aconteceu na nossa vida. Olha só, lá no versículo 35 diz assim, eu tenho uma versão, duas versões aqui, né? 36, 35, diz assim, não dizem vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Essa aqui é a versão NVI. Erguei os vossos olhos e vejam. Sabe que o inimigo, ele costuma dizer muitas vezes em nossos pensamentos,
A partir do momento que nós aceitamos Jesus, que nós tomamos uma decisão de fazer a vontade de Deus, eu tenho que compartilhar, e a gente vem naquela euforia do primeiro amor, aquela graça, aquela unção, aquela intrepidez, e faz com que nós venhamos a ter um desejo forte de compartilhar o que nós recebemos. Deus é bom, Deus perdoa pecados, Deus está me curando, está me libertando, está me transformando. E é isso que nós fazemos, não é? A gente quer compartilhar, a gente quer explodir, a gente quer expandir aquilo que a gente tem recebido. E é isso que Deus quer. Mas na caminhada as coisas vão acontecendo. Muitas frustrações acontecem na caminhada também. A nossa caminhada com Deus não é só alegria, não é só euforia, é pé no chão, porque nós ainda estamos nessa terra. E o próprio Jesus, ele já havia alertado os seus discípulos. Ele disse: no mundo vocês passarão por tribulações. Mas, o que ele disse? Tenham um bom ânimo. Tenham coragem. Tem uma tradução para a versão, né? Bom ânimo, tenham coragem. Tenham coragem. Por quê? Porque nos dias de hoje, nós muito mais necessitamos de coragem do que nos dias em que Jesus andou pela terra. Ah, como assim, pastor? Mas aqueles homens derramaram sangue pelo amor ao Evangelho, E nós não derramamos sangue, mas como nós temos uma facilidade para negar Jesus. Como nós temos uma facilidade para esconder aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Mas Jesus, ele vai de encontro aos seus discípulos em uma situação aonde os discípulos estavam se questionando se realmente valia a pena evangelizar os samaritanos ou não. Porque o próprio contexto da história diz, que os judeus não se davam com os samaritanos. É um contexto semelhante ao que Jonas enfrentou. E Deus deu uma dura lição no profeta Jonas, quando Deus havia ordenado que ele fosse profetizar na cidade de Nínive. Por quê? Porque os hebreus não gostavam dos ninivitas. Agora, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele está interessado na minha e na sua alma. Mas nós precisamos ter claro na nossa mente que é o mesmo grau de importância e valor que você e eu temos para Deus. Aquelas pessoas que não querem saber dele, aos olhos de Deus também têm. O nosso grau e nível de importância, as outras pessoas lá da rua é o mesmo. Porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos os que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Agora, muitas vezes, e era o caso dos discípulos de Jesus, eles tinham uma certa resistência, porque eles entendiam que o Messias era apenas para os judeus. E daqui a pouco não é de se estranhar que alguns dos discípulos de Jesus, e de fato havia um, principalmente Judas Iscariotes, da família dos Iscariotes, que ele entendia que Jesus, ele era o Messias que ia ser levantado rei para subjugar as nações inimigas. Mas não entendiam o propósito de Jesus, como o pastor citou aqui. Eles viam Jesus como aquele rei que ia pisar nos outros povos, nas outras nações, e ia impor o seu império, o seu trono sobre outras nações, governar com cetro de ferro, porque de fato há uma profecia, mas é para os tempos futuros, de que o Messias haverá de vir e governar com cetro de ferro, mas não é agora. Não está na hora. Jesus veio como Salvador. Yeshua HaMashiach, Jeová salva, ou Jeová salvará. Então, quando nós pronunciamos Jesus, nós estamos dizendo Salvador. Jeová salva. Quando nós dizemos, tem uma canção, não me lembro agora exatamente a letra toda dessa canção, que diz assim: meu Jesus, esqueci agora.
Nem vou tentar procurar agora porque eu não lembro. É muita canção para eu assimilar aqui. Mas tem uma palavra que diz assim, meu Jesus. Eu acho que é Mas a palavra Jesus, quando eu digo assim, meu Jesus, eu estou dizendo meu Salvador. Eu estou dizendo Jeová, meu Salvador. Eu posso transmitir para Ele com o anseio da minha alma, Jeová, vem me salvar. E dessa mesma forma, as pessoas que estão dizendo lá fora o nome Jesus, se é por deboche, se é por caçoação, se é pela simples expressão de espanto, meu Jesus, elas estão dizendo Jeová me salva. Aleluia. Mas Jesus, ele estava chamando a atenção dos seus discípulos. Quando ele disse, e ele já tinha falado para essa mulher, olha, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Deus viu no coração daquela mulher uma necessidade urgente de salvação. E foi por isso que Jesus passou por aquele caminho. A palavra de Deus fala que Jesus, ele sentiu uma necessidade de passar por aquele caminho, pelaquela região de Samaria. E nós vamos ver que os discípulos ficaram desconfiados. Como assim? Por que ele veio por esse lado? Se essa gente aí é uma relé, não são gente pura, são gente impura. E Jesus começou a ensinar-lhes uma lição. Ergam os vossos olhos e vejam. Porque muitas vezes nós andamos e nós queremos isso, muitas vezes nós sentimos uma necessidade na nossa alma de sermos apacentados. E o tempo passa, mas a necessidade de sermos apacentados não passa. E eu digo para vocês que essa necessidade vai existir sempre. Mas chega num ponto da nossa caminhada que nós precisamos desejar crescimento espiritual. Para que nós possamos ter uma visão profética, nós precisamos desejar crescimento espiritual. Porque um profeta, alguém que é abençoado com uma visão profética, tem um poder sobrenatural inimaginável. Uma pessoa que é abençoada com uma visão profética, ela tem um poder sobrenatural inimaginável. E eu pergunto para vocês esta noite, uma arma de fogo carregada tem poder? Nas mãos de um policial, nas mãos, enfim, de um antipolícia, nas mãos de um adulto, vamos dizer assim, uma arma de fogo nas mãos de um adulto com arma de fogo, ele tem um certo poder, porque nas mãos dele pode estar poder sobre a vida de uma outra pessoa. Agora, imagine pegarmos uma arma de fogo carregada, essas pistolas 9mm aí, esses negócios mais modernos, né? Que é macia, como se apertasse um algodão, os gatilhos, e desce para uma criança. Essa arma teria ou não teria poder? O mesmo poder sobre a vida de alguém? Teria. Agora, quando o Espírito Santo vem sobre nós, a palavra de Deus diz que nós recebemos poder. Poder. O próprio Jesus disse isso: recebereis poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, mas vocês serão minhas testemunhas. É um poder com um propósito. E Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos: olhem, ergam os olhos, ergam a cabeça. Parem de olhar para vocês mesmos. Vocês querem que eu seja exclusivo de vocês, mas eu não sou. Eu sou o Salvador do mundo. Jesus, ele não é exclusivo de ninguém. Os pastores não conseguem, por mais que queiram, ser exclusivo de ninguém. Um líder de célula, por mais que queira, não consegue ser exclusivo de ninguém. Nós precisamos gerar. Nós precisamos andar na visão profética que Deus nos dá.
E chega numa hora, chega um momento que aqueles que não querem crescer acabam sendo afastados. E é o próprio Espírito Santo que faz isso. Aqueles que não querem crescimento espiritual, aqueles que querem ser exclusivos, aqueles que querem ser o tempo todo paparicados, cuidado, irmãos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Porque dessa forma, se nós continuarmos sendo crianças espirituais, nós não vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12. Não tem aqui. Agora, o apóstolo Paulo estava chamando a atenção nessa passagem, quando ele disse que nós precisamos mudar a nossa mentalidade por causa dessa forma que aquela geração, imagina, na geração de Paulo as pessoas já pensavam de uma forma conformista, de uma forma egocêntrica, de uma forma exclusivista. E isso tanto é verdade que ele chamou a atenção da igreja de Corinto. Olha, eu gostaria de conversar com vocês como adultos espirituais, mas vocês agem como criança. Vocês receberam poder, vocês receberam uma visão profética do Messias, mas vocês não sabem o que fazer com ela. Então, para que nós possamos administrar uma visão profética, nós precisamos primeiro seguir a recomendação do apóstolo Pedro: desejai ardentemente o leite espiritual para crescimento. Deseje crescer, deseje ser adulto espiritual, porque quando nós somos adultos espirituais, nós não nos ofendemos com estímulos externos. Quando somos adultos espirituais, nós passamos daquela fase do dodóizinho, nós nos tornamos pessoas das quais nós tanto faz no sentido bom, viu, gente? De nós estarmos trabalhando aqui, ou estarmos trabalhando na rua, estarmos trabalhando aqui na frente, ou estarmos trabalhando lá atrás. Por quê? Porque nós sabemos que no Senhor nenhum esforço é vão, porque nós temos consciência que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, aonde Ele nos mandar nós iremos, aonde Ele disser que você estará e aqui nós ficaremos. Temos José como exemplo. José, ele foi um grande jovem de avivamento. Nós precisamos entender que quando nós recebemos o Espírito Santo, jovens, abram os seus ouvidos. Quando nós recebemos o dom do Espírito Santo, não é para nós andarmos na modinha do mundo, não é para nós querermos o que os do mundo têm, pelo contrário, é para nós resplandecer o Deus da nossa salvação, de forma tal que as pessoas do mundo queiram o nosso Deus, que as pessoas do mundo sejam influenciadas por nós. Essa é a vontade de Deus. Essa é a visão profética de Jesus nesse momento, nessa passagem, que Ele está ensinando os seus discípulos. Olha, ergam a cabeça, parem de olhar para o próprio umbigo, ergam a cabeça e olhem, tem gente precisando de salvação. Esse momento que Ele diz assim, vocês dizem que ainda falta 4 meses, Ele quer dizer que aquelas pessoas, no sentido figurado da salvação, dizem que ainda não chegou a hora deles, ainda não chegou a minha hora de levar o Evangelho para eles, eu ainda não estou pronto para ser um líder de célula, eu ainda não estou pronto para representar a Cristo, eu ainda não estou pronto para exercitar uma atividade, participar de um projeto na igreja, eu ainda não estou pronto. Mas Jesus disse, vocês estão comigo, vocês estão prontos. Vocês estão andando comigo, vocês estão prontos. Aleluia. Ah, pastor, mas eu não decorei a Bíblia toda ainda. Glória a Deus pela tua vida que está se preocupando com isso, porque eu também não decorei. 18 anos caminhando com Deus. Eu acho que eu já li umas 4 vezes a Bíblia, assim, bem devagarzinho, e não decorei, não acredita? Aleluia. Tem gente que lê a vida toda e não decora. Porque que diferença faz aos que decoram? A diferença está no praticar. A diferença está em colocar em prática o pouco que sabemos.
Tanto que se diz, né? Pouco com Deus é bastante. A partir do momento que eu pego um versículo e eu tenho dito para as pessoas, eu tenho dito na célula, eu tenho dito nos lugares aonde eu vou, que quando eu me agarro numa promessa e amo aquela promessa e faço a minha parte para que aquela promessa se realize na minha vida, enquanto eu não viver essa promessa, eu não paro de me agarrar, de lembrar a Deus. E depois que essa promessa se materializa na minha vida, eu tenho um coração grato a Deus por essa promessa, mas eu quero mais, porque Deus é uma fonte inesgotável de bênçãos. Você quer ver um exemplo de se agarrar na promessa dentro de uma visão profética? Um exemplo meu. Eu lembro que em 1999, lá pelo mês de agosto, eu conversando com Deus, eu fiz uma entrega total a Deus. Eu me entreguei a Deus, fui liberto do vício do cigarro, drogas e bebedeiras e tudo mais. E eu conversando com Deus, eu disse para Deus: Senhor, se é para eu fazer a sua vontade, para ser um ministro do teu evangelho, eu quero a minha família. E eu me agarrei numa promessa. E eu me agarrei no Senhor que fez a promessa. Eu lembro que eu conversava com Deus em todas as minhas orações. Eu lembrava: Deus, lembra, Senhor, tem uma promessa, está escrito lá: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu me agarrei nessa promessa e não larguei enquanto a minha família não estava dentro da casa do Senhor. E eu sou grato a Deus. E a minha forma de gratidão é testemunhar o que Deus fez por mim. Um versículo da Bíblia que fez a diferença em toda a minha casa. Um versículo da Bíblia. Não foi o fato de eu decorar a Bíblia toda. Eu lembrei e eu me agarrei nessa promessa. Um versículo da Bíblia faz a diferença na tua história. Faz a diferença na história da igreja. E agora Jesus, Ele está ensinando sobre visão profética. E muitas vezes, quando nós falamos em visão profética, nós estamos falando em perseverança. Perseverar em servir ao Senhor, perseverar em seguir ao Senhor, dentro de uma visão profética. A palavra de Deus fala que as pessoas, uma pessoa que ela não tem a esperança em Deus, isso está escrito lá em Isaías, no capítulo 40, 25, e diz assim, com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Né? Foi aquele que as fez, que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Está falando das estrelas, né? Quando Deus chama a estrela pelo seu próprio nome, nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno e Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águia, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Perseverar na promessa de Deus é uma visão profética. Eu não vejo acontecendo, mas eu estou lembrando, eu estou amando, eu estou almejando, eu já estou me deliciando na materialização daquela promessa. Foi isso que Abraão fez, e foi isso que fez de Abraão pai da fé. Porque a palavra de Deus diz: Abraão creu em Deus e Deus o aceitou. Isso é na linguagem de hoje, né? Na revista atualizada diz assim: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, Abraão acreditou na promessa de Deus, viveu a promessa de Deus, amou a promessa de Deus, esperou a promessa de Deus, teve paciência na promessa de Deus e Deus o aceitou. 25 anos depois, ele viu e viveu a promessa. Uma visão profética
não é palavra positiva para animar a alma das pessoas. A nossa alma precisa ficar animada porque o nosso espírito está cheio daquele que fala a verdade da promessa de Deus. Nós precisamos aprender a olhar para cima. Como disse o salmista, eu ergo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? E o meu espírito responde, o meu socorro vem do Senhor. Eu preciso saber em quem eu tenho crido. Eu preciso alimentar o meu espírito não com as crendices, não com os estímulos externos, dizendo, ele está demorando, não vai acontecer, você não está pronto para isso, você não está pronto para aquilo. Agora, quando o Senhor te chama a atenção para que você se apronte para a promessa, aí você deve se aprontar para a promessa. Uma visão profética, ela entende que quando nós recebemos uma promessa de Deus, nós temos a nossa parte. Todas as promessas de Deus são condicionadas. Você sabia disso? Eu acredito que todos sabem, né? Uma igreja bem instruída, o pastor Leandro, uma bênção. Agora, a gente esquece disso. E muitas vezes nós nos frustramos. As frustrações vêm no decorrer da nossa caminhada, porque nós nos agarramos numa promessa, mas nós esquecemos que para que essa promessa se realize, há uma condição. Para que nós venhamos a ver o reino de Deus sendo estabelecido na terra, nós esquecemos de que há uma condição. Que Deus, Ele governa o mundo através dos homens. Houve uma época na minha vida que eu reclamava da política dos políticos e de não sei o que mais, da polícia, de não sei o que mais, eu reclamava. E na medida que Deus foi trabalhando o meu entendimento, uma das coisas que eu aprendi é que se eu sei fazer melhor, por que eu não vou fazer? Outra coisa que eu aprendi é que se homens despreparados, homens do mal estão no poder, é porque os bons não estão se movendo. É porque os bons estão vivendo uma crendice do passado de que pessoas de Deus não podem estar no meio político, pessoas de Deus não podem estar, não, vai se corromper. Mas que Deus é esse que tu serve? Que fé é essa que você vive? Que você tem medo de ir no meio dos maus para se corromper? A palavra de Deus é bem verdade que diz que as más conversações corrompem os bons costumes, mas quando nós somos a luz do mundo, quando nós entendemos que dentro de nós há um espírito de poder, há um espírito de unção, de ousadia, um espírito de crescimento, um espírito de moderação, de conquista de territórios, quando nós agimos com a sabedoria de Deus,